Olá, eu sou Marcos Valério XR, no dia 24 de junho de 2021, e pediram-me para fazer um vídeo explicando por que eu não sou materialista. Eu até respondi que isso está explicado no vídeo sobre solipsismo. Só que lá, de fato, o vídeo é muito longo e esse tema entra mais ao final, então eu acho justo e acho necessário que tenha um vídeo próprio para explicar essa questão. E eu explicarei então por que eu rejeito o materialismo num sentido epistemológico e abraço uma doutrina que eu chamo de mentalismo. Mas primeiro a gente tem que esclarecer o que são esses termos, né? O que é materialismo, em primeiro lugar, que é um termo um pouco carregado. Muita gente pensa que materialismo é hedonismo, que é viver só pelo prazer, só pelo bem-estar, ou que é ganância. E na verdade não é nada disso. Materialismo, estou me referindo no pressuposto de que toda a realidade pode ser reduzida à matéria. Só existe matéria, ou seja, dessa forma não existiria um mundo espiritual, nada transcendente, e tudo aquilo que nos parecem fenômenos sobrenaturais, ou a alma ou o espírito, não passam de ilusões psicológicas baseadas em fenômenos materiais. É claro que esse pressuposto materialista é o ideal para a operacionalidade do método científico, porque nós não podemos postular nada além da matéria se nosso objeto de estudo é a matéria. E o método científico, para o entendimento da ciência atual, ele se baseia em estudos de ciências da natureza, é a física, é o mundo natural. Então não faz muito sentido você tentar colocar no entendimento do mundo natural pressupostos que estariam além da natureza. Então sim, o materialismo ele tem essa utilidade, só que a grande questão é se ele é um materialismo no sentido mais realista, ou seja, que a realidade de fato é material, ou no sentido mais instrumental. Eu defendo uma posição mais instrumental. Ele de fato é extremamente útil para nós compreendermos a realidade em si e o entendimento mais aprofundado de como que funcionam as relações naturais. No entanto, a nossa ciência, pelo princípio materialista, o método científico, ele é capaz de explicar praticamente tudo menos o mais importante, que é a grande questão, meu amigo. A grande questão não são as coisas, não é a matéria, não é o mundo. A grande questão somos nós. Nós, enquanto seres que entendem, que pensam, tudo que a gente fala passa pela nossa mente. A nossa ciência é o resultado de atividades mentais, é uma atividade de processos psíquicos. Então, o mais importante de tudo é tentar entender esse processo psíquico aqui, isso que está aqui dentro, o supostamente aqui dentro. O grande mistério é a mente. E se a gente não tem um entendimento disso, tudo o resto é duvidoso. É aquele grande dilema aquele histórico da filosofia, né? Que ela começa na filosofia antiga pesquisando mais a natureza em si, a realidade material, e vai passando para a dimensão mais social, política, psicológica. Depois entra na Idade Média, tem esse aprofundamento na questão, nesse pressuposto divino, pela influência do cristianismo. Aí já começa a surgir um pouco mais essa questão do conhecimento, ele passa pela filosofia moderna, que passa a se concentrar cada vez mais na epistemologia, que é a teoria do conhecimento, o episteme, o conhecer em grego. E hoje nós estamos muito focados na questão da linguagem. A filosofia analítica tenta entender os processos de conhecimento, os processos de descrição e a linguagem utilizada para tentar fazer com que esses processos sejam eficientes em termos de explicação. E sem contar também outras dimensões da parte de questão mais política, questão mais social. Mas, de uma certa forma, essa discussão a respeito de que nós somos, ela perpassa a história da filosofia de uns modos diferentes, mas ainda assim com essa carência de ênfase. De uma certa forma, eu poderia dizer que a ciência mais importante de todas deveria ser a psicologia, que a psicologia é o estudo da psique, que originalmente alma. E esse é o primeiro ponto que tem que ser colocado. Quando quero falar dessas questões relativas à nossa consciência, ao nosso entendimento, a primeira coisa que tem que fazer é purificar a terminologia, porque infelizmente a gente carrega de diversas tradições dois termos que vêm se arrastando desde sempre e que são extremamente confusos, eles não ajudam, eles só complicam. São os termos alma e espírito. E dependendo da tradição, eles assumem ora um sentido, ora outro. Porque tem dois elementos aí que tem que ser entendidos. O primeiro é aquele princípio que anima as coisas. É uma espécie de crença antiga que se tinha, que havia alguma coisa que você adicionava
por exemplo, num animal, para ele poder se mover, se animar. Daí tem a palavra animal. E essa é a ideia de alma, é a ânima, é aquela coisa que faz com que as coisas se movam. A outra ideia é a intelecção, é a capacidade de entendimento, é a parte psicológica, consciencial. E esses dois princípios, o de animação, ou seja, aquela força que anima as coisas, e esse princípio de entendimento, eles se confundiram. E o pior, ora alma significa esse processo de animação e outra hora significa esse processo mental. E em algumas outras tradições é o contrário. É o espírito que às vezes funciona como o processo mental e a alma que o anima. É uma confusão danada. Se você vê a ideia de pneuma, que é exatamente sopro vital, essa tradição do ruach em hebraico, que é o sopro da vida, é como se os seres vivos, esse sopro fosse uma coisa assim, uma energia imaterial, uma coisa que você absorve, aí o ser passa a se animar, depois que ele morre, aquele sopro se vai, o sopro da vida vai embora e o corpo morre. Hoje nós sabemos que não é necessário você apelar para uma espécie de fluido exógeno, alguma coisa assim que anima os corpos. Os corpos vão estar vivos ou mortos de acordo com o grau de organização que eles estiverem. Se ele estiver operando com um certo grau de ordem, ele vai estar vivo, mas um dano significativo nessa ordem vai fazer com que ele perca a capacidade operacional e vai gerando uma série de danos até que ele fique completamente inviabilizado. Então essa questão da animação, ela se tornou dispensável. A gente deveria estar se concentrando hoje mais nessa questão psíquica, do que são os conteúdos mentais, de qual é o repositório desses conteúdos. E nesse sentido, é inevitável admitir que a tradição inglesa e a tradição neolatina, incluindo a portuguesa, tem uma vantagem sobre a tradição francesa e a tradição alemã, que é ter uma palavra específica para isso. Em inglês, mind, em português, mente. Essa palavra confere uma vantagem, porque em francês você ainda usa a palavra espírito. A filosofia da mente em francês é a filosofia do espírito. E em alemão a mesma coisa. E a alemã ainda tem uma confusão maior, porque o Geist ainda tem a conotação de fantasma também, né? Nesse outro sentido. Então é bem mais confuso essas outras tradições, e eu acho que isso tem a ver sim com o fato de que a filosofia da mente se desenvolveu mais na tradição inglesa do que nas outras. Então, eu uso a palavra mente como um simplificador. Eu não estou mais interessado em discutir se há espírito, se há alma. Eu não estou negando que exista alguma coisa que mereça ser chamada disso, mas independente disso existir ou não, o fato é que existe mente. Esse é o nosso denominador comum. Inclusive, mesmo que você seja um materialista radical, se admite que tem algo que pode ser chamado de mente. É claro que, por esse ponto de vista, a mente vai ser apenas uma espécie de função cerebral, né? uma atividade. Você não pode eliminar, não pode retirar, dizer que ela simplesmente não existe, mesmo do ponto de vista materialista. É uma coisa assim, similar a você negar que existam determinados processos que se distinguem da simples natureza física em si. Por exemplo, nós temos os computadores, tem todo um processo de hardware lá dentro, todo um processo elétrico. Você não pode negar que existe um software, que é uma coisa que não é exatamente o hardware, é um processo que está lá dentro. Então, dessa forma, nesse pior sentido possível, no sentido mais reducionista, mais materialista, a mente ainda existe, ainda que seja como um sistema operacional, um software, alguma coisa que ainda pode ser indiretamente reduzida à matéria. E, por outro lado, no sistema oposto, na visão espiritualista mais ampla possível, que admite um transcendente, alguma coisa além da matéria, você ainda também pode dizer que existe uma mente. Então a questão toda vai ser a discussão sobre o que é essa mente. Mas ela ainda é um ponto em comum ao qual nós podemos nos apegar e passar a fazer uma discussão nesse ponto, sem ficar debatendo elementos mais estranhos, né? Ou mais improváveis ou implausíveis, como dimensões espirituais ou almas que vêm de um plano metafísico distinto, essas coisas que só vão complicar. E além disso, ainda tem que ter para um outro probleminha também, que muitas tradições orientais vão dizer que a nossa mente é uma coisa separada daquilo que nós somos. É como se tivesse, sim, um espírito ou uma essência e a mente fosse separada. Eu não trabalho com essa complicação, acho essa complicação desnecessária. Inclusive vão dizer que nós temos uma mente, que nós usamos uma mente, e a mente é uma coisa separada. Olha, pode até ser, mas o fato é que a mente existe.
E pessoalmente eu acho muito mais fácil a gente entender que qualquer coisa que seja o nosso eu, a nossa essência fundamental, está dentro dessa entidade que nós chamamos de mente. Pois bem, então vamos lá. Nesse sentido, ao rejeitar o materialismo, eu não estou, como uma explicação melhor, eu não estou abraçando um espiritualismo num sentido clássico, num sentido mais tradicional, que pressupõe um mundo espiritual, e que às vezes é o contrário, né? Às vezes diz que você tem, que a matéria na verdade é uma ilusão, algumas tradições orientais, que eu não preciso chegar a esse ponto. O que eu quero dizer é que a única certeza que nós temos é a da nossa mente. A nossa mente é certa. Existe um fenômeno mental, existe um eu. Eu posso até não ser esse ser físico, eu posso ser só alguma coisa sonhando, submetido a uma ilusão de um mundo físico, mas ainda assim existe essa coisa que está sentindo. E se isso é a nossa única certeza, a mente, tudo o mais é duvidoso. A gente não tem, vejam os vídeos sobre solipsismo, na verdade a gente não tem certeza de que existe uma matéria lá fora, um mundo externo, além da nossa própria mente. Isso é uma possibilidade altamente provável, altamente plausível, mas ainda assim não é certo. O que é certo é a existência da mente. Se a mente some, toda a sua experiência desaparece. Você desaparece, você não tem nada para experimentar, você é o sujeito. O resto tudo seriam objetos. Se o sujeito, o sujeito é o elemento principal, né? Se a mente é a única coisa efetivamente fora de dúvida, como é que você pode postular uma doutrina e confiar numa doutrina que pega a existência da matéria, que é aquilo do qual você não tem certeza absoluta, e essa matéria em si ainda tem uma incapacidade de explicar o que é a mente? Porque acho que tem um problema do materialismo, um problema muito sério, é esse. Ele tem muita dificuldade de explicar o que é o fenômeno mental. A filosofia da mente, grande parte da neurobiologia, a psicologia cognitiva, estão num beco sem saída para explicar o que é esse fenômeno da consciência, esse fenômeno do eu. Isso não é nada fácil. Surgem algumas abordagens, algumas propostas extremamente ousadas. E, sinceramente, acho que nenhuma delas vai conseguir dar conta desse problema por causa de um tipo de paradoxo. Uma questão muito complicada. Eu costumo dizer que algumas pessoas articulam esse paradoxo como se fosse a questão da complexidade cerebral, mas eu posso reduzir a sua questão da mente. A mente, sendo o sujeito que entende as coisas, ela tem que ser suficientemente sofisticada para ter a capacidade de entendimento. Então as demais coisas teriam que ser necessariamente mais simples. A mente está num grau a mais para ser capaz de entender as coisas e ainda ter um entendimento de si própria, enquanto as outras coisas são inertes, são objetos. Sendo assim, a mente sempre vai ter uma barreira para conseguir compreender a si própria no sentido pleno, porque ela é como se fosse o olho que tudo vê, mas que não consegue ver a si própria. E você vê seu reflexo no espelho, você não está vendo realmente a si próprio. Então a mente é essa coisa, é o centro da percepção, é o sujeito. É o eu, é aquele núcleo em torno do qual todo o universo fenomênico gira, mas ela tem uma dificuldade de conseguir compreender a si própria. O que aí você entende por quê todas as ciências, todas as doutrinas, as filosofias que são produzidas pela mente, ainda assim tem uma limitação de entendimento do que ela vem a ser, porque ela, de uma certa forma, ela está acima de todas elas. E sendo assim, entendendo que ela é a única coisa efetivamente real, e essa coisa que possui essa espécie de superioridade sobre as outras, nós não podemos aceitar nenhum ponto de vista que ponha em dúvida a sua existência, ou chegue a ponto de negá-la. E é por isso que eu acho que o materialismo, nesse sentido epistemológico, ele é inaceitável, porque ele não consegue explicar a mente, e ele ainda flerta muito forte, com muita força, com a ideia de que a mente não existiria, de que ela seria uma ilusão. O que é absolutamente absurdo para qualquer ser mental. Um computador, uma coisa sem mente, poderia, acho que faz todo sentido, ele põe em dúvida a existência da mente. Se fosse uma entidade de computação pura, ele não vai ter evidência nenhuma para reconhecer essa mente. As máquinas não tem por que nos reconhecer como seres diferenciados de uma máquina biológica. Mas isso porque eles são seres não mentais.
Agora, os seres mentais, nós como seres mentais, não faz sentido você achar que você é uma ilusão. Tem aquele caso do solipsismo, você pode achar que os outros são, mas não o seu eu. Então, sendo assim, qual que é a solução? A única solução é derivar para isso que eu passei a chamar de mentalismo, que já gera um outro problema também, porque a palavra mentalismo tem sido usada tradicionalmente como sinônimo de ilusionismo, né? Mas algumas pessoas têm tentado utilizar no sentido parecido com isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: mentalismo é o pressuposto de que sim, a mente é real e que todo fenômeno que nos cerca pode ser reduzido a fenômenos mentais. O que não impede que você tenha um instrumentalismo num ponto para utilizar o materialismo. Eu uso o materialismo de uma forma instrumental. Ele serve, eu não preciso entrar lá na questão, nos debates científicos, e tentar colocar mente no meio ali para a série de questões. Não, eu não preciso explicar a gravidade, explicar a origem do universo, explicar a biologia, explicar os micro-organismos com base em princípios mentais, não há a menor necessidade, porque eles seriam de uma classe de fenômenos que, ainda que fossem produzidos pela mente, eles têm um certo grau de afastamento, são um certo grau objetificados, para que você não precise aplicar esses princípios mentais diretamente neles para ser capaz de explicá-los. Então, instrumentalmente, o materialismo é válido. Mas para você ir para aquela coisa que mais importa, que é o seu próprio entendimento, o entendimento da sua própria mente, a sua subjetividade, o materialismo é inútil. Você não pode apelar para ele. Então, se ele só é capaz de explicar uma dimensão da natureza, mas não essa dimensão mais importante, eu utilizo o mentalismo, que é dar conta de explicar essa dimensão, ou pelo menos parcialmente essa dimensão mais importante, e ao mesmo tempo comporta a explicação das outras coisas, ainda de uma forma instrumental. Então, assim, eu não estou negando a existência da matéria, mas apenas eu ponho em dúvida que ela tem realmente uma independência da mente, como frequentemente se supõe. E mesmo que ela seja, de uma certa forma, uma projeção mental, ela ainda vai funcionar da mesmíssima forma como o método científico aponta. Portanto, isso é absolutamente crucial. Isso é crucial. Por favor, a ideia não é pôr em xeque o método científico, o postulado materialista instrumental que é utilizado no campo científico. A ideia não é de forma nenhuma essa. A ideia é justamente impedir que esse postulado seja utilizado para pôr em dúvida a existência mental. E é aí que está a grande questão. É preservar o que há de mais certo, que é a substância mental. Então eu postulo sim, a mente existe, é o princípio do qual inabalável. Eu estou dando o nome de mente, apesar de você poderia chamar de outras coisas, mas eu estou usando esse termo simplificador, e partindo desse princípio assim, que é inegociável, é daí que se deriva os outros. Isso é mais explicado um pouco mais detalhadamente lá no vídeo sobre solipsismo, mas a ideia então da minha escolha é pressupor que não apenas a minha mente, senão seria um solipsista, mas as mentes em si existem. Então o que seria o universo? O universo seria uma projeção compartilhada de mentes. Seriam inúmeras mentes inconscientemente projetando uma realidade física. E essa realidade, pelo cruzamento das mentes em si, ela se densifica de tal forma que uma mente só não consegue alterar essa realidade diretamente. Usando aquela analogia do sonho. O sonho, mesmo quando você sabe que está sonhando, que frequentemente não acontece, mesmo às vezes você ainda tem dificuldade de interagir no seu próprio sonho. Você tem limitações autoimpostas, mesmo que você tenha certeza que você está sonhando, e ainda assim ele escapa ao seu controle. Isso porque é só a sua mente que está sonhando. Sendo assim, num universo compartilhado por inúmeras mentes, isso aconteceria da mesma forma, só que num grau ainda mais radical. O nível de controle que você teria seria ainda menor, porque cada uma mente está interferindo na outra. E se uma única mente pode interferir inconscientemente sobre seu consciente, impedindo ele a controlar a realidade, o que aconteceria com uma infinidade de mentes fazendo a mesma coisa, direta, consciente ou inconscientemente? Para não me alongar demais, eu gostaria de explicar exemplificar por que esse tema é tão forte, tão profundo para mim, tão intuitivo. Porque há muito tempo, ainda na adolescência, eu tive uma ideia, eu quis refletir sobre as coisas, e eu pensei num modo de como funcionaria a realidade. Isso é uma ideia totalmente original. Claro que ela tem algumas inspirações visuais, assim, mas essencialmente é o seguinte, de que a realidade, na verdade, era um vazio, e
algo onde nenhuma consciência tivesse chegado era um vazio, uma espécie de caos primordial. Imagina-se um mundo que ali tem um vazio, eu sempre fazia um vazio assim branco, assim, e nunca ninguém tinha ido lá, mas a primeira vez que alguém vai lá, inconscientemente ela já projeta uma realidade ali, sem querer, porque ela não pode lidar com o vazio. Então ela, de uma certa forma, inconscientemente ela geraria. Então ela está chegando num local inexplorado e automaticamente ela vai gerando lá o chão, as árvores, o rio, as pedras, assim, sem querer. E aquela projeção meio que fica lá, ela meio que criou aquela realidade. O próximo que chegar já pega aquelas projeções, já acrescenta algumas coisas que o outro não tinha criado, leia-se, percebido, e chega um outro e densifica aquela projeção. Ou seja, aquela projeção seria... Aquele mundo seria uma projeção de mentes de uma forma inconsciente. E quanto mais pessoas a veem, ela fica densificada num nível que não tem mais como ser mudado de uma forma mental direta. Então passaria a ser aquele mundo material que você tem que ser sob esse pressuposto materialista consegue lidar muito bem. De uma certa forma, essa imagem, geraria até um bom conto de ficção, ela explica um pouco como é que funcionaria esse processo de geração mental. Claro que ele seria um tanto mais complexo do que isso, né? Porque em parte estaríamos numa sucessão de infinitas gerações de bilhões de mentes que fizeram isso, e isso considerando apenas aquelas que a gente percebe, que aquelas que estão nos corpos, sem nem saber se de repente tem outras mentes de outras naturezas, como é explicado lá no vídeo sobre o solipsismo. Mas a importância disso não é transformar em uma nova mitologia, não é acreditar nisso, é exemplificar mais ou menos como é que funcionaria esse processo de geração inconsciente. E eu acho que, de uma certa forma, muitas atividades que a gente faz regularmente sugerem isso. As criações colaborativas, por exemplo, quando vocês vão tendo uma determinada ideia, aí de repente uma pessoa chega e colabora, e quando mais 2 ou 3 pessoas começam a falar naquilo, aquilo já fica mais fortificado. E no processo de criação de ficção, por exemplo, isso acontece muito. Nos processos de crenças isso acontece muito. A formação das religiões, por exemplo, dos mitos, de todas as coisas que nos cercam, até dos consensos, mesmo no nível filosófico, isso acontece dessa forma. É uma construção em grande parte coletiva. Então o que seria aquilo que nós chamamos de matéria? Seria essa construção coletiva projetada pelas mentes. Essa hipótese, ela tem o problema de ela ser irrefutável, claro. Então ela é claramente metafísica, ela não é falseável. Só que isso gera uma certa discussão, claro. Só que ela é a única forma de você superar o problema do solipsismo, que é irrefutável também, ele é infalseável. É aquele salto que você dá para que você não fique preso no delírio solipsíquico. Isso está mais detalhado lá no vídeo sobre o solipsismo, mas esse que é o ponto que eu quero deixar claro. Eu adotei essa coisa que eu chamo de mentalismo como a melhor descrição possível da realidade à minha volta. É assim que eu entendo, é assim que eu percebo. Isso não vai ter nenhuma consequência direta contra o método científico, os postulados científicos, não, de forma nenhuma. A não ser quando alguém tenta chegar numa construção para negar a existência da mente, que eu acho que aí é um absurdo completo. Mas normalmente isso nem chega a acontecer, porque mesmo quando, nas áreas mais sofisticadas da ciência, quando flertam com essa questão da atividade cerebral mais sofisticada, elas encontram essa barreira, então elas dão essa recuada. E aí por isso que eu digo que a mente é a única lacuna de Deus, a última lacuna de Deus. Por isso que eu falei para os criacionistas, parem com essas palhaçadas de ficarem tentando questionar método científico e disputar fantasias no plano da realidade, e recuem para o único lugar onde não tem como de ser tirado, porque aí nesse universo mental, não estou dizendo que exista Deus, não, mas pode existir. E não tem como ser tirado de lá, ele vai continuar sendo um mistério. Essa realidade mental continua sendo um mistério que a gente tem que aceitar. Nós não vamos solucionar isso. Não, eu não acredito de forma alguma que a ciência vai chegar num nível tal que vai liquidar essa questão interna. Como eu falei, existe um princípio para isso. A mente sempre vai estar acima disso. Até por uma capacidade de entendimento, né? Ou mesmo que ela conseguisse fazer isso, nós não teríamos capacidade de entender essa evidência. Nós continuaríamos presos na ilusão psíquica. Então não tem jeito, meu amigo. Daqui você não sai. Daqui ninguém te tira. Então essa é a ideia de um mentalismo. Não é uma crítica do materialismo em si, mas da limitação dele enquanto a sua capacidade de explicar a realidade mental. E a realidade mental é o que mais importa. É entender as mentalidades, é entender como que a gente entende as coisas, que independente de como as coisas
elas existam ou não lá fora, isso é totalmente irrelevante comparado à nossa capacidade de entendimento delas, que é o filtro primordial de tudo. E isso tem que ser sempre trabalhado com cuidado. Então essa é basicamente a minha posição mentalista. Claro que eu não falo muito disso, não tem necessidade, não faz diferença metodológica nenhuma para questões, não só questões científicas, mas questões sociais, culturais, políticas, não tem nenhuma relevância, mas do ponto de vista mais profundo, do entendimento mais profundo do ser, faz diferença total. Então eu espero que isso tenha respondido porque eu não sou um materialista nesse sentido mais profundo. Eu sou Marcos Aurélio XR, no dia 21 de junho de 2021, primeiro dia de férias, então por um mês nós não teremos aqueles vídeos lá na minha reserva, né? E, inclusive hoje também tomei a vacina, a primeira dose da vacina, né? Contra o coronavírus, da Pfizer, então estou na primeira fase de transformação em jacaré. Muito obrigado por sua atenção.